Vamos abrir em Mateus, capítulo 10, versículo 8. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios. De graça recebestes, de graça dai. Senhor, nos encomendamos na meditação da palavra do Senhor, Teu Espírito Santo, aquele que revela a Cristo, possa abrir os nossos olhos, o nosso entendimento, possa falar com cada um, Senhor, a Tua boa vontade, o Teu bom propósito, em nome de Jesus. Possamos ser, nessa manhã, edificados, aperfeiçoados pelo Senhor, na palavra do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Aqui, irmãos, nesse capítulo 10, Jesus envia os seus discípulos, os seus apóstolos. Jesus lhes dá autoridade para realizarem a sua missão. Jesus lhes dá poder, capacitação, gratuitamente. Jesus lhes deu condição de curar enfermos. Jesus lhes deu o poder para ressuscitar mortos e purificar leprosos. Quanto eles pagaram para esse poder? Será que, como Simão queria comprar de Pedro o poder para impor as mãos sobre as pessoas e elas receberem o Espírito Santo, os discípulos pagaram algum preço? Não pagaram. Jesus diz: vocês receberam de graça. Essa capacitação receberam de graça. Então, de graça, deveriam dar. De graça deveriam evangelizar. Eles não deveriam levar dinheiro, não deveriam fazer a obra de Deus por interesse financeiro. De graça deveriam fazer a obra de Deus. De graça recebestes, de graça dai. Então esse é um princípio que vale para a obra missionária, para a obra evangelística, para os pregadores. Mas também é um princípio geral para toda a nossa vida, para a vida cristã. Você recebeu de graça você deve dar. Você recebeu de graça você deve dar. Então eis aí uma obrigação gerada por graça. Você se torna responsável por aquela graça que você recebeu de Deus. O Senhor dá um mandamento para você. O que fazer acerca da graça? Dar. E se você não der, você se torna devedor dessa obrigação. Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, versículo 43. Ouviste que foi dito: amarás o teu inimigo e odiarás. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons. Ele faz vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. De graça recebeste, de graça dai. Esses dias estava fazendo muito calor. Quantos de nós aguardavam a chuva? Quem aguardava a chuva? Timirinha. Chega nos 50 é difícil, né, Timirinha? Calor por todos os poros. Nós aguardávamos a chuva para refrescar. E que bênção! A chuva e o sol são pregadores de Deus. Qual a mensagem que eles nos passam? O que o sol e a chuva nos falam? Da bondade de Deus. Deus é bom. Aquele que cuida de nós faz vir a sua chuva.
A chuva nos prega sobre a bondade de Deus. Mas somente sobre a bondade de Deus que a chuva nos fala? Quando então diz, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste, a chuva também nos fala da nossa responsabilidade. Assim como Deus demonstrou bondade enviando-nos a chuva, você deve também demonstrar bondade. O sol e a chuva nos falam da bondade de Deus pelos justos, pelos injustos, por todos. E se você quer ser perfeito, então seja perfeito também, amando a todos. Se você quer ser perfeito, seja perfeito também acerca da bondade de Deus manifestada em você, para você, manifestando-a para os outros. Os pregadores de Deus nos falam da bondade de Deus, mas também nos mostram da nossa responsabilidade. Então, quando você contemplar o sol, a chuva, a natureza, lembra, Deus te faz responsável. E um dia você prestará contas. Mateus 18. Mateus capítulo 18. Quando Jesus fala a parábola do credor, alguém que tinha uma grande dívida para com o rei, para com seu senhor, foi perdoado. Mateus 18, versículo 28. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, sufocava, dizendo, paga-me o que me deves. Então, o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava, sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saudasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse, servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Olha o entendimento que o servo a quem o seu senhor perdoou uma grande dívida deveria ter tido. Ele saiu perdoado, livre da sua dívida, e não compreendeu o que aquele perdão lhe trazia como responsabilidade. O que ele deveria saber, tendo tido a sua dívida tão grande perdoada? Que era necessário que ele soubesse. Já que o meu Senhor me perdoou, o que eu tenho que fazer? Então, o seu Senhor, sabendo que ele não perdoara uma pequena dívida de seu conservo, o chama de volta. O chama de volta e o repreende. E diz, servo malvado, você foi perdoado, mas você é um servo malvado. Perdoei-te aquela dívida toda. Não devias tu igualmente compadecer-se do teu conservo? Então o que o seu senhor exigia dele? Que ele entendesse. Aquele perdão recebido deveria ser também repassado. De graça recebestes, de graça dai. Não devias tu, talvez o servo pode pensar, não, mas a minha responsabilidade era contigo, Senhor. O que o meu trato com o outro tem a ver com esse meu trato contigo? O que o meu trato com o meu próximo tem a ver com o meu trato com Deus? Não devias tu? Então, quando ele recebeu graça, o perdão, ele se tornou devedor. Não devias tu igualmente compadecer? Devia. Perdoado, ele deveria então
perdoar. Perdoado, ele se tornou devedor daquela graça. Não devias tu igualmente compadecer-se do teu conservo? Então nós, perdoados, somos responsáveis para perdoar. E aqui no versículo 35, há uma grave advertência do Senhor. Assim também meu Pai Celeste vos fará. Irmão, isso é grave, isso é sério. Deus, o nosso Pai Celeste, como nos foi dito, Deus é amor, aquele Deus amor nos fará, nos entregará aos verdugos, nos castigará, se do íntimo não perdoarmos cada um a nosso irmão. Seu coração está livre? O Espírito Santo não te lembra de ninguém aí? Ninguém. Aquele caso de 30 anos atrás. Não lembra? Então tá bom. Se o Espírito Santo não te lembrar, amém. Mas se lembrar, vai resolver. Vai resolver. Porque o caso passará de você e seu irmão para você e seu Pai Celeste. O seu Pai Celeste assumirá aquele caso. Fica livre, irmão. Fica livre desse caso. Perdoe do íntimo a seu irmão. De graça recebeste, de graça dai. Esse versículo me veio à mente quando ontem nós ouvíamos a palavra de Deus. Então vamos para 1 João, capítulo 4. 1 João, capítulo 4. Jesus, tendo multiplicado os pães e satisfeito a multidão, ainda assim mandou recolher os pães, para que nada perdesse. E foram recolhidos 12 cestos cheios. Ainda havia porção, havia pão ainda, daquela manifestação do Senhor. 1 João capítulo 4. Ontem nós passamos os olhos aqui, versículo 17. Então nós vamos ler do 17 em diante. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo. Então diz-nos aqui, irmãos, que há uma maneira do amor ser aperfeiçoado. E um dos frutos, a consequência do amor sendo aperfeiçoado, é a confiança. O amor aperfeiçoado traz a você confiança. Confiança para quê? Para quando? Confiança para o dia do juízo. Então todos compareceremos diante de Deus, Deus como juiz. Haverá um dia estabelecido por Deus, agendado por Deus, para julgar todos os homens. Haverá um dia em que julgará os santos, no chamado Tribunal de Cristo. Haverá um dia que julgará os homens das nações, os demais, os incrédulos, os que nascerem e morrerem no período do milênio, chamado Juízo do Trono Branco. Então haverá o dia do juízo, quer seja para os crentes, quer seja para os incrédulos. Haverá um dia de prestação de contas. E como é que você vai comparecer naquele dia? Confiadamente ou não? Com confiança ou não? E o que é que vai nos dar confiança? O amor aperfeiçoado. Mas o que aperfeiçoa o amor? Final do versículo 17. Pois, segundo Ele é, também nós somos neste mundo. Pois, segundo Deus é, também nós somos neste mundo. Pois, segundo Jesus é, nós também somos neste mundo. Então, o que nos dará confiança no dia do juízo? Se nós, nessa vida, fomos
semelhantes a Jesus. Se nós imitamos Deus e Jesus, então nós teremos confiança. Nós vamos chegar diante do juiz e vamos dizer: juiz, eu vivi conforme o Senhor. Eu imitei o Senhor. Eu, como filho amado do Senhor, procurei te imitar. Eu te imitei. Sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celeste. Então, se você andar como Jesus, como Deus anda, se você se aperfeiçoar como Deus é perfeito, no dia do juízo, você estará confiante. Você não fugirá envergonhado na manifestação do Senhor. Você terá confiança, pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo. Segundo Ele é, também nós somos neste mundo. No mesmo livro de João, capítulo 2, versículo 6. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Também 3,16. Nisso conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. E também, capítulo 4, 11. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. 3 vezes, irmãos, você ouviu aí o verbo dever. Então, 2,6. Devemos também andar assim como ele andou. Esse dever trata-se de um conselho ou de uma ordem? Se Deus te diz, você deve também andar assim como eu andei. Isso é um conselho ou uma ordem? Isso traz uma responsabilidade. Você responderá por isso? Se você não andar como ele andou, você será cobrado disso? Se você não andar como Jesus andou, você será cobrado disso? Há essa imposição? Ou não? Você é livre. Posso andar do jeito que eu quiser. Sim? Não, irmãos. Esse dever aqui, esse deve, é de fato uma dívida. É a mesma palavra. A palavra no grego é a mesma que diz ali na oração do Pai Nosso. Perdoa-nos as nossas dívidas, como nós perdoamos os nossos devedores. Então gera uma dívida. Você que permanece em Deus, você que habita no Senhor, que tem comunhão com o Senhor, recebe sobre você uma responsabilidade, uma obrigação, andar como Ele andou. Você deve andar como ele andou. Você é obrigado a andar como ele andou. 3,16. Uma outra obrigação. Cristo deu a sua vida por nós. Então nós cantamos, levantamos as nossas mãos. Cristo deu a sua vida por mim. E aí? Você sai daquela porta, e aí? O que esse fato gera em você? Cristo deu a sua vida por mim. Sim, Cristo deu a minha vida por mim. Tudo bem. Verdade. Verdade. Mas isso gera uma obrigação, uma responsabilidade. Devemos dar nossa vida pelos irmãos. Então, uma vez que Cristo deu a sua vida por mim, eu me torno obrigado a dar a minha vida por alguém. E aqui ele estabelece, pelos irmãos. O Filho de Deus deu a sua vida por mim para que eu, com sua vida, conceda minha vida
a outro filho de Deus. Devemos dar nossa vida pelos irmãos. Eu não te perdoei toda aquela dívida, você não deveria também perdoar a dívida do seu conservo? Cristo deu perdão por mim, para que eu perdoe os irmãos. Também, 4:11. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. João fala assim umas verdades, fala, mas João, mas onde você arrumou isso? Que raciocínio é esse, João? Ele está dizendo. Uma vez que Deus enviou Jesus Cristo, Deus manifestou o seu amor por você, isso te torna responsável, obrigado a amar os outros. De tal maneira Deus nos amou. Então, já que Deus nos amou, já que Deus me amou, eu sou obrigado a amar os outros. Essa é a obrigação, irmãos. Ah, mas não foi de graça? Foi de graça. Mas é uma graça que gera obrigação. E no dia do juízo, você responderá por essa graça. No dia do juízo, você responderá pelo perdão que você recebeu, pelo amor que você recebeu, pela graça que você recebeu, por aquilo que Deus te deu, você responderá no dia do juízo. Continuando, versículo 18, capítulo 4. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós o amamos, porque ele nos amou primeiro. Que maravilha! Novas criaturas, recebemos o amor de Deus em nossos corações e agora podemos amar. Agora o Senhor nos deu essa capacitação. Como velhas criaturas, nós odiávamos e éramos odiados. Mas agora, como gerados em Cristo, nós podemos amar. Podemos amar a Deus, porque Ele primeiramente nos amou. Versículo 20. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. E será que ele sabe que é mentiroso? Será que ele está pensando, agora eu vou falar uma mentira. Eu amo meu irmão. Mas João diz que ele é mentiroso. Equivocadamente, ele é mentiroso. Ele odeia seu irmão. Mas ele pensa que ama a Deus. E de fato, as intenções do coração dele para com Deus são boas. Ele tem um coração quebrantado para Deus. Mas ele está se enganando. João está dizendo, ele é um mentiroso. Não é que é mentiroso voluntário, eu não creio que ele é mentiroso voluntário. Muitos não são voluntários. Muitos dizem, ama a Deus. Mas estão odiando os seus irmãos, por isso são mentirosos. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Grave? Sério? Ah, João, mas meu amor por Deus é sentimental, meu amor por Deus é romântico. Mas ele está dizendo, é impossível. Se você não ama aquele a quem você vê, você amar o invisível. Você amar a Deus a quem você não vê. É impossível. 21. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também seu irmão. Então você não pode separar aquilo que Deus uniu. O que Deus uniu, não separe o homem. E lá vem ele falar de casamento. Não estou falando de casamento, não. Estou falando que Deus uniu o amor a Deus do amor ao próximo. Não tem como você separar. Não tem como você dizer, eu amo a Deus e não ama seu irmão. Temos da parte de Deus essa ordem. Aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão.
5:1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Então agora ele vai explicar por que o amor a Deus está associado, ligado ao amor ao irmão. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Ou seja, você creu em Jesus, então agora você nasceu de Deus. Deus te gerou. Você nasceu não apenas do seu pai e da sua mãe, você teve um novo nascimento, o nascimento do alto, o nascimento de Deus. E todo aquele que ama o que o gerou. Você ama aquele que te gerou? Você ama sua mãe? Você ama sua mãe, aquela que te gerou? A palavra de Deus diz, irmãos, que uma das marcas dos últimos dias é que os homens seriam desafeiçoados, ou sem afeição natural. Por afeição natural, nós amamos os nossos pais. Por afeição natural, uma mãe ama seu filho, o filho ama sua mãe. Mas nos últimos dias, até esse amor, até essa afeição, seria quebrada. Nós estamos falando aqui com pessoas crentes. Né? Você ama sua mãe? Você ama seu pai? Ih, meu pai me abandonou. Aqui está dizendo, todo aquele que ama o que o gerou. Sim, nós amamos nossos pais, que nos geraram. Nós amamos o Senhor, nosso Pai Celestial, que nos gerou. Amamos. Nós amamos aquele que nos fez nova criação. Todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Você ama seu irmãozinho? Você não teve esse privilégio, né, Betânia? Fazer o quê, né? Mas agora você tem vários irmãos aqui, viu, Betânia? Betânia é filha única. Você ama seu irmão? Você ama aquele que é da sua família? Gerado de seu pai? Sim. Todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nós amamos o nosso Pai Celestial e nós também amamos nossos irmãos celestiais. Amamos os filhos de Deus, porque são filhos do nosso Pai. Amamos o Pai, amamos os filhos do Pai. 2. Nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Eis a prova de alguém que diz que ama a Deus. A prática dos mandamentos de Deus, o guardar da palavra de Deus, o obedecer à palavra de Deus. 3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Os mandamentos de Deus não são pesados. Não são difíceis de carregar, porque Ele mesmo nos deu força, nos deu capacitação para carregá-los. 4. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. O que o mundo tem a ver com essa história de guardar os mandamentos de Deus? Por que João introduziu aqui o mundo? Entrou com essa história de mundo, vitória contra o mundo. O que guardar os mandamentos tem a ver com o mundo? Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? O que guardar os mandamentos tem a ver com vencer o mundo? O que guardar os mandamentos de Deus tem a ver com guerrear contra o mundo e vencer o mundo? O que o mundo tem a ver com o mandamento? Há um casamento do mundo com o mandamento de Deus? Não há, irmãos. Então por isso que ele entrou nesse assunto. Vamos ver isso aqui exemplificado, lá no livro de Salmos.
Versículo 3 diz: porque esse é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Vamos ver isso ilustrado no Salmo capítulo 1. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Vamos ver isso ilustrado no Salmo capítulo 2. Vamos lá. Salmo 1, Salmo 2. Então João diz que os mandamentos de Deus não são penosos. Os mandamentos de Deus não são um fardo, não são desagradáveis. Aqui no Salmo 1 diz, no versículo 2, antes o seu prazer está na lei do Senhor. Os mandamentos do Senhor não são penosos, pelo contrário, os mandamentos do Senhor nos trazem prazer. Dizemos como salmista, quanto amo a tua lei. Ela é a minha meditação todo dia. Versículo 1, Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. Tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Aqui, irmãos, nos dá o mapa da felicidade. Silvio Santos tinha a porta da esperança. Aqui tem a porta da felicidade. Quem quer ser feliz? Quem quer ser feliz? Quer não? Rosaura quer ser feliz. Quero. Quem quer ser feliz? Aí você vai lá na internet, no YouTube, aprender com os coaches. Os coaches. Também é bíblico. Porque a palavra de Deus diz que nos últimos tempos os homens se aproximariam de mestres, como sentindo coceiras, cada um querendo ouvir aquilo que lhe agrada. Mas aqui está, irmãos, o caminho da felicidade, o caminho da bem-aventurança. O caminho da felicidade, segundo o Salmo 1, está relacionado a guardar a lei do Senhor. O caminho da felicidade, da bem-aventurança, está vinculado à palavra de Deus. Quero ser feliz. Então qual é o seu relacionamento com a palavra de Deus? Você quer ser feliz? Siga a palavra de Deus. Obedeça a palavra de Deus. Tenha prazer na palavra de Deus, a ponto de você nela pensar de dia, de noite, a ponto dela ocupar o seu coração e a sua mente todo o tempo. Então você será feliz. Até mesmo uma garantia, aqui no final do versículo 3, tudo quanto ele faz será bem sucedido. Quem não quer ser esse, que tudo quanto faz é bem sucedido? Que cozinheira não gostaria de fazer pratos deliciosos todas as vezes? Quem cozinheira não gostaria de cozinhar bem? De ser bem sucedida naquilo que faz? Tudo quanto ele faz será bem sucedido. Caminho da felicidade, relacionado à palavra de Deus. Agora vamos para o Salmo 2. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam, os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo. O que é ungido? Messias. Ou em grego, Cristo. Levantam-se contra o Senhor, ou seja, as nações são anti-Deus. Levantam-se contra o Cristo, são anticristãs, dizendo, 3, rompamos os seus laços, sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles,
Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás, como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho, para que se não irrite, e não pereçais no caminho. Porque dentro, em pouco, se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Olha, aqui novamente, mencionou o caminho da felicidade. Qual é o caminho da felicidade no Salmo 2? No Salmo 1 está relacionado à palavra de Deus. E no Salmo 2? Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Bem-aventurados todos os que no Filho de Deus se refugiam. Mas será que é contraditório? Será que estão em oposição? Salmo 1, a felicidade está relacionada a guardar a palavra de Deus. Salmo 2, a felicidade está em você colocar a sua fé, a sua confiança no Filho de Deus. São contraditórios? São paralelos? Não se encontram em nenhum lugar? Então lá em João diz, quem é que vence o mundo? Aquele que crê Jesus ser o Filho de Deus. Quem é que vence aqui no Salmo 2? Aqueles que confiam no Filho de Deus. Aqueles que têm um relacionamento de amor para com o Filho de Deus. Beijai o Filho. Se você vai beijar o Filho é porque você o ama. Beijai o Filho. O Senhor chama as nações ao arrependimento, à conversão, para que elas deixem o ódio que elas sentem pelo Filho de Deus e passem a amá-lo. Jesus Cristo é o objeto do amor de Deus, é o Filho amado de Deus. Se o Pai, se o Criador de todas as coisas ama Jesus Cristo, os povos das nações, os reis da terra, os juízes, deveriam amar Jesus Cristo. Beijai o Filho, para que se não irrite e não pereçais no caminho. Bem-aventurado os que nele se refugiam. A felicidade está em você guardar a palavra de Deus. Mas de que fala a palavra de Deus? João diz, examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas vida eterna. Elas falam de mim, elas testificam de mim. Jesus Cristo diz, Moisés escreveu a meu respeito. Bem-aventurado, Salmo 1, voltando lá, bem-aventurado o homem que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Bem-aventurado o homem que medita na palavra de Deus, na lei do Senhor de dia e de noite. Por que é necessário meditar? Não bastava você estudar a lei e decorar a lei? A lei diz, não matarás. Já decorou? Já decorei, não matarás. Mas o Senhor quer que você apenas decore? Não, quer que você medite de dia e de noite. De dia você está lá pensando, não matarás. O que o Senhor quer dizer com isso? Não matarás, não matarás. De noite você está lá pensando, não matarás, não matarás. Você está pensando no mandamento do Senhor. Por quê, irmãos? Além do aparente, existe uma grande profundidade da riqueza, da sabedoria, do conhecimento de Deus na sua lei. Existem maravilhas na lei de Deus. O salmista teve um vislumbre certa vez, e depois ele disse, desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Como é que ele sabe que por trás, no fundo da lei de Deus, existem maravilhas? Alguma vez ele viu, e ele quer ver mais, e ele sabe.
E nós sabemos, existem tesouros escondidos na lei de Deus. Por isso é necessário a meditação. Você meditar. E assim você pensando, meditando, Deus vai abrir para você os seus tesouros. Tesouros da sua palavra. Você também vai meditar para que, no tempo certo, no tempo oportuno, você utilize a palavra de Deus. Na sua lei medita de dia e de noite. Versículo 2 diz: antes o seu prazer estar na lei do Senhor. Aqui, irmãos, fala do coração. Então lá no João diz, nós devemos amar a Deus. E mostramos que amamos a Deus, guardando os seus mandamentos. Nós mostramos que amamos a Deus, amando a sua palavra, guardando, obedecendo, cumprindo a sua palavra. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, disse Jesus. O seu prazer está na lei do Senhor, está relacionado ao coração. Então, se nós queremos ser felizes, devemos ter o nosso coração na palavra de Deus. Se nós queremos ser felizes, devemos ter o nosso coração na palavra de Deus, que nos levará ao Filho de Deus. A palavra de Deus testifica de Jesus Cristo. Então, versículo 1, Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Qual é o conselho dos ímpios? O conselho dos ímpios, irmãos, é uma conspiração contra Deus e contra Jesus. O conselho dos ímpios, no versículo 3 do Salmo 2 diz: rompamos os seus laços, sacudamos de nós as suas algemas. O ímpio não quer ter nenhuma aliança, compromisso com o Senhor. O ímpio não quer levar Deus em consideração naquilo que faz. O ímpio vive indiferente à vida de Deus. Alheio, não tem a Deus em seus planos, não pede de Deus conselho, não dá satisfação dos seus atos a Deus, não dá agora. Porque no dia do juízo vai ter que dar. No dia do juízo vai ter que responder. Depois que a ira de Deus se elevar e chegar o dia do juízo, esse homem será responsável diante de Deus. Mas o conselho do ímpio hoje, para você, para mim é: fique livre. Fique livre dessa obrigação com Deus. Fique livre dessa vida compromissada. Jogue fora, sacuda de você as algemas de Deus. Esse é o conselho dos ímpios. Mas nós não andamos nesse conselho. Não se detém no caminho dos pecadores. O caminho dos pecadores é um trama contra Deus, contra o seu Messias. Nem se assenta na roda dos escarnecedores, àqueles homens que zombam de Deus, achando que podem prosperar, achando que podem ir contra o plano de Deus, são mais fortes do que Deus. Irmãos, ainda hoje as nações se levantam contra o plano de Deus. Qual é o plano de Deus contra o qual as nações estão se levantando? Versículo 6. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte, Sião. As nações hoje não querem que Deus, que o seu povo tome conta da terra de Israel. Eles se levantam a favor da causa palestina, querendo extirpar o nome de Israel de entre as nações, querendo tirar Israel do mapa. Mas o Senhor já estabeleceu o seu decreto. A terra santa é do seu santo rei, Jesus Cristo. Versículo 7. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. O que o Senhor está dizendo aqui? Tu és meu filho, está falando do Messias. Messias, Cristo. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Nós sabemos o que significa se gerar pela interpretação que o Novo Testamento dá. Aqui nos fala da ressurreição do Messias. Então o Messias deveria morrer para ressuscitar. Isso está aqui, irmãos, profetizado no Salmo 2. O Messias viria, o Messias morreria, o Messias ressuscitaria. E o Messias receberia de Deus a promessa de herdar as nações. Os judeus não sabiam disso.
Então os judeus perguntaram para Jesus, mas o que é isso? Morrer. A lei não nos diz que o Messias permanece para sempre? Eles não entendiam disso. Não entendiam o que significava morrer. O Salmo 2 aqui, implicitamente, está anunciando a morte do Messias. Se ele vai ser ressuscitado um dia, então ele terá que morrer. Então o Messias viria ao mundo e morreria, mas também ressuscitaria. E depois, versículo 8, receberia do Pai as nações da terra. Não apenas o reino de Israel, mas o reino de toda a terra. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. 9. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás. Então o reino do Messias não seria apenas sobre a casa de Davi. Não seria apenas sobre Israel, mas seria sobre toda a terra. E os judeus não compreendiam isso, não sabiam disso. Estava oculto. Versículo 10. Agora, pois, ó reis, sede prudentes. Essa é uma mensagem para a época dos reis de Davi, para a época de Pilatos, Herodes e também para a nossa época. Então hoje nós dizemos, sede prudente. Lula, seja prudente. Biden, Putin, Benjamin Netanyahu e todos os reis. Sejam prudentes. ONU, seja prudente. Deixai-vos advertir, juízes da terra. Tome conselho, juiz da terra. Qual o conselho? 11. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Juízes da terra, reis poderosos, façam aquilo que hoje os servos de Deus estão fazendo. Aquilo que hoje nós, Igreja do Senhor, já estamos fazendo. Nós estamos servindo o Senhor com temor. Por quê? Porque sabemos, irmãos, haverá um dia do tribunal de Cristo. E no temor do Senhor nós andamos. No temor do Senhor nós queremos viver assim como Ele viveu. No temor do Senhor nós somos como Ele é nesse mundo. No temor do Senhor nós amamos, nós perdoamos, nós concedemos graça. Porque fomos amados, fomos perdoados, fomos agraciados. Servi ao Senhor com temor, alegrai-vos nele com tremor. 12. Beijai o Filho. Isso nós já fazemos. Nós amamos a Jesus Cristo. Amém? E amamos os irmãos. O amor de Deus foi derramado em nosso coração. E nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós o beijamos porque Ele nos beijou primeiro. Beijai o Filho para que se não irrite e não pereçais no caminho. Aquele que foi cordeiro, aquele que é cordeiro de Deus, também é o leão de Judá. E dentro em breve, a sua ira se manifestará, trazendo juízo sobre essa terra. Porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Isso mesmo, a lei sobre a qual meditávamos dia e noite, essa lei, essa palavra de Deus, nos trouxe a revelação do Messias. A lei nos falou de Cristo. E assim que a lei nos apontou Jesus Cristo, corremos para Ele. A lei nos indicou Jesus Cristo e nós concordamos. E corremos para o refúgio. Nós corremos para Jesus. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Aleluia. Aquele que ouve as minhas palavras, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em condenação, passou da morte para a vida. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Felizes todos os que no Filho de Deus, Jesus Cristo, se refugiam. E essa é a nossa vitória. Então nós queremos guardar a palavra de Deus, mas o mundo se levanta contra nós.
Mas nós que cremos no Filho de Deus, vencemos o mundo. E assim guardamos a palavra de Deus. E assim nós vivemos a vida que Deus nos deu. E assim nós temos o amor em nós aperfeiçoado. E assim nós, no dia do juízo, estaremos tranquilos, confiantes. Amém? Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.